Boa tarde, amigos do NEPOM. Vamos dar início a mais uma reunião doutrinária do Núcleo Espírita da Polícia Militar. O tema de hoje consiste nas leis divinas e cuja palestrante é a nossa irmã Luísa Teles. Iniciaremos a reunião com a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Subtítulos: A Virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E muitos outros não muito conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. Passaremos agora à oração inicial. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e te imploramos, Mestre amado, que inspire a todos nós. Inicialmente a nossa irmã palestrante, a nós outros, que possamos estar com os nossos corações e mentes receptíveis a tudo aquilo de bom que será nos trazido, e que sejamos encorajados para cada vez mais prosseguir na missão de divulgar e levar os conhecimentos da doutrina espírita a todos os rincões, principalmente aos nossos irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir e de comparecer aos nossos centros. Que possamos, Mestre amado, ser um ceareiro da luz. Em Teu nome, com a Tua permissão, damos início aos trabalhos da tarde. Passamos a palavra à nossa irmã palestrante. Olá, amigos e amigas do NEPOM. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez, para falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. E assim, nós rogamos a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, o amparo, a assistência espiritual, a inspiração, para que tudo que for dito aqui, de alguma maneira, sirva para a vida de vocês, a vida cotidiana, para que vocês coloquem em prática os ensinamentos de Jesus. Nós vamos falar hoje do tema As Leis Divinas. É um tema que está presente de forma detalhada no Livro dos Espíritos, e nós vamos ter como referência o Livro dos Espíritos, referência base, o Livro dos Espíritos, especificamente a parte 3ª, o capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural, além de outras referências também que nós vamos trazer. E para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos pensar um pouco sobre o Evangelho em Marcos, no capítulo 6, versículo 30, nós temos a informação de que Jesus se reencontra com os apóstolos que haviam saído para pregarem a mensagem evangélica, momento este em que os seus companheiros contam tudo o que tinham feito e ensinado ao povo. Logo após, Jesus ele parte com os apóstolos para um lugar deserto, um lugar mais tranquilo, mas as pessoas, vindo Jesus partir e desejando estar próximo a ele, ficam sabendo e vão até Jesus. Essas pessoas vão até Jesus em busca, claro, do amparo, da cura e do consolo. E aí, eis que vemos no Evangelho de Marcos o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas sem pastor, né? Então, começou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas. Está em Marcos 6, versículo 34. Então, nos desdobramentos seguintes deste capítulo, há um momento em que Jesus realiza a multiplicação dos pães e peixes para suprir a fome da multidão que o escutava. E aí, relembrando essa cena, né, de Jesus da multiplicação dos peixes e pães, o irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, especificamente no livro Pontos e Contos, vai nos falar sobre o programa do Senhor para todos nós, né? E aí, nesse texto que está intitulado O Programa do Senhor, eu peço licença para trazer aqui a narrativa. E diz assim o texto: à frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia em êxtase e o júbilo intraduzíveis. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça de Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra e efetivamente Malebel não se fez de rogado. E aí Malebel vai questionar a Jesus, fazer algumas indagações. Diz assim: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? E aí Jesus responde sim, né? Responde sem titubear. E continua Malebel: em que alicerces está estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do sinédrio, dilatando o diálogo. E aí diz Jesus: em obrigações de trabalho para todos. E aí Malebel fica inquieto com essas respostas de Jesus, né? Estranhando tanto a fala do Cristo. E continuou: institui-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Continua, né? Qual a função dos melhores? Responde Jesus: melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Aí responde Jesus: ajudarão aos maus a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Continua Malebel, né? Ainda meio inquieto com todas essas respostas inusitadas do Cristo. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isto é estranho, considerou o noviço alarmado. E aí aqui eu faço uma pausa na nossa narrativa, né? Então, Malebel diz que tudo que o Cristo falou é muito estranho. E realmente, né, essa nova ordem que Jesus traz é muito estranha para todos nós ainda, que vivemos nesse mundo de provas e expiações, em que o mal ainda é maior, né, do que as ações do bem, ainda que haja muito bem no mundo, né, mas o mal que acaba se sobressaindo. E aí a gente tem a tendência, até pela nossa condição ainda imperfeita, de olhar somente para o mal, né, cair, né, o nosso olhar, né, sempre para as ações maléficas. Então, Malebel estranha, né, tudo isso que Jesus traz, como também muitos de nós podemos estranhar e até ser difícil pensar uma ordem assim, a que Jesus colocou para nós. Então, já pensou, né, nós todos, em um lugar em que todos saibam e cumpram suas obrigações e deveres, sem precisar de fiscalização?
ou qualquer medida, né, punitiva para que a gente cumpra as leis, e muitos de nós acabamos só cumprindo as leis quando somos, né, ameaçados de alguma punição. Então é muito difícil pensar, né? É muito difícil pensar essa nova ordem trazida por Jesus. Isso porque o mundo parece, muitas vezes, né, girar ao contrário. E o que é certo para a maioria é errado, né? Se coloca como errado. E o que é errado, aqui nós estamos pensando na lógica dos ensinamentos do Cristo, e o que é errado, a maioria, né, ainda no mundo, acaba seguindo e defendendo como certo. Ou seja, né, vimos ainda muito na nossa sociedade os valores completamente distorcidos, invertidos. E esses valores invertidos, né, são justificados pela necessidade egóica do ser, né, das pessoas, pelo orgulho e egoísmo que ainda há no ser humano, pela ânsia de alguns, né, de poder, que querem ter poder, enfim. A ordem que propõe Jesus a Malebel é muito estranha ainda para a maioria de nós, né? Encarnados aqui na Terra, vivendo nesse mundo de provas e expiações, seres bélicos ainda que somos, violentos, que têm dificuldade de perdoar, de dar a outra face, como diz Jesus, né, conforme nos orientou Cristo, ou seja, de não revidar, não pagar o mal com o mal, de ser misericordioso. Mas o programa do Senhor, né, o programa que é de iluminação das nossas consciências, de amor sobre a terra, será mais cedo ou mais tarde cumprido, né? Esse programa do Senhor, que para nós ainda é estranho, para Malebel era completamente estranho, mas cedo ou mais tarde será cumprido com a renovação do planeta Terra, né? Saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a partir também da transformação de cada um de nós. Então, seguindo nossa narrativa, voltando à nossa narrativa, Malebel ainda vai indagar o Cristo, dizendo o seguinte: desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus, né, abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade, sim, e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Então, nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos, desciam da colina tomados de intenso júbilo, Malebel, destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor, né? E acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. Então, o milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão, naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Então, Jesus estava ali a ensinar a Malebel como seria o reino onde as leis de Deus eram perfeitamente cumpridas. Mas assim como esse personagem, muitos de nós ignoramos os ensinamentos do Mestre, né? Fingimos não ver, negamos, damos as costas como Malebel, e ainda saímos falando mal, porque parece mais fácil o caminho da porta larga do que seguirmos na porta estreita. Então, todavia, não podemos esquecer que o Cristo veio à Terra para nos orientar quanto ao programa que Deus tem para todos nós, né, seus filhos e filhas, através do cumprimento de suas leis. Então, por isso, Jesus, no que se refere ao cumprimento da lei, em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19, nos diz o seguinte:
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, mas que lei ou leis são essas que Jesus veio dar cumprimento? Na parte terceira do livro dos Espíritos, como falamos no início, temos esclarecimentos sobre a lei divina ou natural, o que são essas leis divinas. Vocês podem ler o livro dos Espíritos para se aprofundarem mais no tema. Devemos entender por lei natural a lei de Deus. E conforme verificamos na questão 614 do livro dos Espíritos, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei nos indica o que devemos ou não fazer. E seremos infelizes toda vez que nos afastarmos dela, porque estaremos assim nos afastando do Pai, assim como fez do filho pródigo. Então, as leis de Deus, elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. São também, dessa forma, perfeitas. Então, não dá para se conceber leis imperfeitas, já que essas leis vêm de Deus. E Deus é todo perfeição e bondade. Então, na questão 617 do livro dos Espíritos, nós verificamos a informação de que todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é a causa primária de todas as coisas. E enquanto os sábios, eles estudam as leis da matéria, os estudiosos da Terra, pesquisadores, cientistas, filósofos, enfim, os sábios, os seres humanos de bem estudam as leis da alma e não só estudam, mas é importante praticarem e as praticam. Então, na questão 617A, temos o seguinte comentário de Allan Kardec. Diz assim: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, além das informações acima, importante ressaltarmos, no que se refere aos diversos mundos habitados, que as leis divinas são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais, claro, ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, assim, espíritos encarnados e desencarnados estão submetidos à lei divina, à lei natural que governa o universo. E é o cumprimento dessa lei que irá demonstrar a maturidade do espírito, o grau de evolução que esse espírito já alcançou. É como esse espírito vivencia essas leis que vai dizer se ele é mais ou menos evoluído. Então, Deus dá a todos o direito de conhecer as suas leis, porém nem todos a compreendem de pronto, de imediato. Somente com o progresso do ser, no processo das vidas sucessivas, das reencarnações, que vão permitir aos espíritos o progresso intelectual e o progresso moral. É que todos os seres espirituais, dessa forma, conseguirão, a partir do progresso, chegar à perfeição, que é o nosso destino final, vamos dizer assim. O nosso objetivo final enquanto espírito no processo de evolução. Daí muitos não terem compreendido os profetas, aqueles que vieram antes do Cristo, para trazer a verdade, e assim também muitos não compreenderam ainda os ensinamentos de Jesus, como ainda hoje têm dificuldade principalmente de vivenciar a mensagem evangélica. E ainda
que nós tenhamos as leis de Deus escritas em nossas consciências, preciso é que sejamos lembrados o tempo todo, né? Até que possamos internalizar as leis e vivenciar essas leis de forma muito natural, sem esforço, como falou até Paulo, né, em carta a Gálatas, que diz assim: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é muito importante que a gente almeje chegar nesse nível que Paulo coloca aqui, né, de dizer que não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele. Né? Como ele segue as leis a tal ponto de ser o Cristo que conduz efetivamente e perfeitamente a vida dele. Então, por isso que em todos os tempos, Deus, né, deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei, justamente pelo esquecimento dos espíritos quando encarnam. Então, espíritos superiores que encarnaram na Terra, encarnam com um propósito de contribuir para o avanço da humanidade, para que esse avanço seja mais rápido. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado A Regra Áurea, diz Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier que, cito, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, né, trazida por embaixadores de sabedoria e misericórdia. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros, né, o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E aí continua ainda Emmanuel, né? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração nos planos mais altos da vida. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, né? A claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, ainda que nós tenhamos tido notícias dos povos antigos dessa regra de ouro, né? O Cristo, por exemplificar de maneira plena, se diferencia de seus antecessores. Seguindo a nossa reflexão, após proferir o Sermão da Montanha e seguir nos apresentando orientações importantes de conduta para a nossa evolução espiritual, Jesus nos fala sobre a regra áurea, né, em que assevera no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 12, dizendo o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se todos nós buscássemos somente seguir essa orientação do Cristo, certamente estaremos bem melhores moralmente, espiritualmente. Todavia, né, nos deixamos levar ainda pelas paixões vis, pelos sentimentos menores, e acabamos por somente pensar e agir de forma egoísta e orgulhosa, né, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. Normalmente nós desejamos que nossos anseios sejam atendidos, que nossas necessidades sejam supridas, mas não olhamos para além de nós mesmos. E tal comportamento pode nos levar a processos de dor, claro, quando as ações são estritamente egoístas, justamente pelo não cumprimento da lei de Deus, da lei de amor e caridade. E por isso Jesus veio à Terra, né, como esse bom pastor, a fim de orientar as ovelhas perdidas. Aquele que, conforme nos diz o Salmo 23, nos faz repousar em verdes pastagens, que nos conduz a águas tranquilas, né, que nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome.
Então, aquele que é considerado médio de Deus por sua identificação com o Pai, por sua exemplificação da lei divina quando encarnado. Daí também os espíritos afirmarem ser o Cristo, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, Jesus é para nós o exemplo da perfeição moral. Assevera Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 625, o seguinte: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, né? Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Contudo, para que houvesse o desenvolvimento espiritual da humanidade, para que se pudesse haver o entendimento das leis divinas, há 3 períodos fundamentais que podemos considerar e que a doutrina espírita chama das 3 revelações. Primeiramente, a revelação com Moisés, que nos trouxe, através dele, os 10 mandamentos, registrando os pilares da verdade, os princípios morais universais para um povo ainda mais embrutecido da antiguidade. Então, como nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, diz assim: na lei mosaica há 2 partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil a disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus, o decálogo. A outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e que se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nesses 10 mandamentos. Então, o decálogo tem caráter divino, porém, as outras leis estabelecidas por Moisés, não, visto que suas diretrizes estão localizadas em um espaço-tempo da antiguidade e pretendiam conter, através do temor, um povo ainda muito violento, indisciplinado, cheio de vícios e abusos, que precisavam da disciplina mais rígida da lei. Contudo, assim vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que era preciso, ainda nas leis mosaicas, aquelas leis mais localizadas, contextualizadas na antiguidade, era preciso, para imprimir autoridade, que fosse atribuída uma origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, a autoridade do homem, como nos traz o Evangelho, precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível é que poderia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvido, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Então, é evidente que aquele que incluíra entre os mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação dever. Então, as leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, depois dessa primeira revelação, nós temos a segunda revelação com Jesus. Como vimos, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Então, verificamos assim no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, que fala sobre as 3 revelações, e diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio ao contrário, cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. E depois da revelação de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, a segunda revelação, nós temos por último a terceira revelação, que consideramos que é a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus, que foi enviado para ensinar todas as coisas que Jesus não pôde revelar no momento em que esteve na Terra, porque a humanidade ainda não estava pronta para compreender o que Jesus falava, Era muito novo, trazendo questões profundas espirituais, assim como também a doutrina vai nos recordar também tudo aquilo que Jesus nos ensinou, Além de esclarecer, nos fazer recordar.
Então, com isso vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 1, que a doutrina espírita nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, a doutrina espírita vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. E diante dessas 3 grandes revelações ao longo dos séculos, né, da humanidade, na questão 628 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai questionar o porquê da verdade não ser sempre posta ao alcance de toda a gente, né? E ao passo que os espíritos vão responder que cada coisa deve vir ao seu tempo, né? Não tem nem como Deus revelar tudo de vez, porque não vamos conseguir absorver esse conhecimento. Então, no Livro dos Espíritos diz assim, que a verdade é como a luz, né? O homem precisa habituar-se e ela pouco a pouco, né, vai crescendo. Então, do contrário, né, se não for assim, aos poucos, os seres humanos vão ficar deslumbrados e também não compreenderão. Daí esse processo de termos o conhecimento das coisas de Deus à medida que avançamos e somos capazes de compreender a verdade do Pai, né? Do contrário, seria como o próprio Jesus falou, né? Seria dar pérola aos porcos. Nenhuma utilidade teria tais pérolas para estes animais, assim como os ensinamentos profundos do Cristo não teriam nenhuma utilidade para nós se não ainda estamos aptos e capazes, né, para absorver o conhecimento. Então, dessa forma, conforme verificamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o Espiritismo, então, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, né, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo, dessa forma, nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, é a chave, né, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil, inclusive os milagres que Jesus promoveu em sua época, né, os fenômenos mediúnicos maravilhosos que aconteciam no tempo de Jesus e que as pessoas não compreendiam, dentre outras explicações que a doutrina nos traz, né, sobre a vida, né, e os ensinamentos do Cristo. Então, se a primeira revelação esteve personificada na figura de Moisés, a segunda revelação personificada no Cristo, a terceira revelação, ela não tem a personificação de nenhuma individualidade. É o resultado do ensino dado pelos espíritos através de médiuns de diversos pontos da Terra, o que de certa forma dá um caráter, né, vamos dizer assim, universal aos ensinamentos. Então, na questão 627 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí, né, dizem os espíritos que Jesus tinha uma linguagem simples, mas com alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares, né, que ele estava ali convivendo, né, vivendo. Ao passo que se faz necessário que a verdade se tornasse inteligível para todo mundo. E aí a severa espiritualidade, respondendo Kardec, diz o seguinte: muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam. A nossa missão, a missão dos espíritos na codificação, né, consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos. Então, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, né, para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com a razão,
né? Então, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou, daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, a lei do Cristo, a lei de Deus, é toda amor e caridade. O que estiver contrário a isso está indo contra as leis de Deus, né? Então, o ponto mais alto da lei divina, podemos dizer assim, que Jesus nos ensinou, né? Podemos ver em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, quando um fariseu, buscando tentar Jesus, provocar Jesus, né, pergunta ao Cristo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, é o amor que resume a doutrina de Jesus inteira. E ratificando essa informação, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 647, se toda a lei de Deus está contida no ensinamento do amor ao próximo ensinado por Jesus. E eis que os espíritos respondem: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. E aí, Emmanuel, ele vai nos trazer no livro Pensamento e Vida, especificamente no capítulo 4, intitulado Instruções, que as duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus são o amor e a sabedoria. O amor é o sentimento mais nobre que o ser pode aspirar. E aqui eu falo do amor ensinado pelo Cristo, que é esse amor abnegação, que é esse amor renúncia, que é o amor respeito, o amor empatia, que é serviço aos semelhantes. Então, quanto mais doamos amor, mais o amor aumenta em nós e ao nosso redor. Isso é uma lei, Então, e assim afirma Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica, em uma trilogia perfeita. Então, contudo, infelizmente, a humanidade ainda carece de amor, Se tivéssemos amor por nós, se tivéssemos amor pelos nossos irmãos, por tudo que há na vida, natureza, não haveria espaço para se alimentar o orgulho, o egoísmo em nós e tantos outros sentimentos menores. Então, ainda não amamos como deveríamos e reencarnamos na Terra justamente para esse exercício do amor, uma vez que a força do amor, conforme afirma Joana de Ângeles, reside no ato de doar-se, e de tornar-se vida. Por isso, Emmanuel nos fala que o amor é serviço aos semelhantes. E, através do amor, vamos nos iluminando por dentro, e assim emitindo em favor dos outros o reflexo das nossas próprias virtudes. Leon Denis, quando ele fala do amor no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz o seguinte para nós: assim, de grau em grau, sobre a influência e radiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, e se ar depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou alguns converter-se-á na afeição a todos, à família, à pátria, à humanidade. Então, o amor começa pequeno, mas ele vai se expandindo à medida que vamos exercitando esse amor. E a alma ainda continua, Leon Denis, adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e a participar dela. Então, lembrei-me de uma história interessante de Madre Teresa de Calcutá, talvez conhecida de alguns de vocês, que diz o seguinte: certa vez alguém disse a Madre Teresa que não daria banho em um leproso nem por $1 milhão.
Ao que Madre Teresa respondeu: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Ela diz: eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Ou seja, há muitas coisas que o dinheiro não compra, né? Que o dinheiro não supre, porque, na verdade, é o amor a lei maior. Então, aqui Madre Teresa está exemplificando o verdadeiro sentido da palavra amor. Já no que se refere à outra asa que nós mencionamos, né, que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, que é a sabedoria, esta começa na aquisição do conhecimento, mas não para aí, né? E por que a sabedoria começa na aquisição do conhecimento, mas não é só isso? Porque podemos conhecer muitas coisas, mas simplesmente utilizarmos o conhecimento que temos para algo que não é bom. Quantas pessoas utilizam o conhecimento que têm para manipular as outras, né, para prejudicar alguém, para tirar algum tipo de proveito material enquanto engana o outro, para falar meias verdades ou distorcer o que é verdadeiro. Então, a sabedoria assim não é só acumular todo o conhecimento teórico dos livros, né, da ciência, mas é saber principalmente discernir, a partir do conhecimento que se tem, o melhor a se fazer, né, o melhor caminho a se seguir. Então, adquirir conhecimento, a instrução é importante, claro, para o desenvolvimento da sabedoria, né, para o progresso intelectual, mas a sabedoria é a capacidade de fazer bom uso, né, como dissemos, do conhecimento que se tem, para novas reflexões e raciocínios que nos levarão ao progresso, né, ao progresso moral, espiritual, intelectual, para fazer, o bem com os recursos que nós temos. É dessa maneira que, através do amor, né, nos valorizamos para a vida, e através da sabedoria somos pela vida valorizados. Ou seja, fazendo boas escolhas, agindo com sabedoria, recebemos de volta o que de bom e justo plantamos. Daí o imperativo, como nos diz Emmanuel, de marcharem juntas a inteligência que vem pela instrução e nos ajuda a ter conhecimento, e a bondade que surge pelo amor. Assim, todos temos necessidade de instrução e amor, né, conforme nos traz o perfeito Emmanuel. Por isso, Emmanuel diz que estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. E ainda vai asseverar o benfeitor: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, por isso é preciso estudar, reflexionar, analisar as leis divinas, que é o que nós estamos tratando aqui, a fim de que, adquirindo o conhecimento de tais leis, possamos, enfim, colocá-las em prática em nossas vidas, compreendendo essas leis, seguindo essas leis conforme nos mostrou o Mestre Jesus. Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé raciocinada, sentida de forma consciente e não mascarada ou falsa, né? Mesmo porque ela não vai se sustentar se não for verdadeira. Então, a doutrina espírita, dessa maneira, vem melhor esclarecer a lei natural no Livro dos Espíritos, dividindo-a em 10 partes e analisando, né, as uma a uma, a saber, temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Leis que estão juntas e trabalhando de maneira perfeita e harmônica. Então, com o conhecimento da lei natural, aprendemos como melhor viver e conviver, né? A melhor selecionar o que vemos, o que ouvimos, o que nós lemos, né? O que nós damos importância, porque a nossa vida será o reflexo do que nós alimentamos em nossa alma, né? Do que nós construímos na vida, encarnados, né? Enquanto estamos aqui na Terra, né? E também na esfera espiritual. Por isso que
Na resposta da questão 648 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, e por isso também Kardec nos traz a máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Né? Então, assim, a nossa imperfeição ainda é o obstáculo que precisamos vencer para viver as leis de Deus. Então, as escolhas ruins que fazemos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio nos levam, infelizmente, ainda a muitos sofrimentos, as provas e expiações da terra, né? Porque infringimos a lei divina. Lei essa que age sempre a nosso favor, ainda que a nossa visão limitada da vida, tanto material quanto espiritual, nos pareça dizer o contrário. Então, preciso é que nos esforcemos para seguir as leis de Deus, a fim de que avancemos espiritualmente, né? Como verificamos em Romanos, no capítulo 2, versículos de 11 e 13, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. A lei divina ou natural é para o nosso progresso, para a nossa iluminação, a iluminação do nosso espírito. Nunca devemos perder de vista isso, para que a gente possa seguir confiantes no amor de Deus, confiantes na providência divina, né? Ainda que diante das dificuldades, e que nunca deixemos de seguir os ensinamentos de Jesus, para que assim nós possamos alcançar verdadeiramente a felicidade que tanto almejamos para as nossas almas. Muito obrigada a todos.